Segunda Pedro, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 8. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois, se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por este momento, por esta manhã, pela vida da tua igreja, Senhor. Eu te pedimos, Pai, que neste momento o Senhor fale em cada coração através do teu Santo Espírito, que o Senhor use a minha vida para que a tua palavra seja proclamada e que possamos sair diferentes, Senhor. Diferente do que nós entramos nessa manhã. Que o teu evangelho, Pai, possa nos transformar a cada dia e que o Senhor seja glorificado nesta manhã. O único propósito de estarmos aqui é que teu nome seja exaltado. Obrigado, Deus, mais uma vez. Que o Senhor fale em cada coração aqui presente. Amém. Ezequiel tá dando um pouquinho de eco, não tá? Eu, pelo menos, tô tendo um retorno aqui. Irmãos, conhecimento. Conhecimento é um conjunto de informações que nós adquirimos por meio das nossas experiências, buscas, aprendizados, crenças, valores. E o conhecimento ele é importantíssimo para nossas vidas. Estava conversando ali na frente com o Natan, né, empolgado ali, e a gente estava trocando uma ideia sobre os nossos conhecimentos, né, conhecimento profissional, tanto tempo que eu tenho na área comercial, falando com ele, dando uns conselhos, umas dicas. E como é bom quando a gente tem conhecimento, quando a gente busca o conhecimento para nós, para o crescimento individual de cada um. A pessoa que detém o conhecimento, ela é capaz de saber várias informações, instruções, e essa mesma pessoa que detém grandes conhecimentos pode mudar o comportamento e auxiliar na tomada de decisões. O comportamento ele é capaz de transformar vidas e, se utilizado corretamente, pode contribuir significativamente para a construção de um mundo melhor. E é interessante que quando nós nos aprofundamos em conhecer algo, né, como uma história, como nós estamos aprendendo na IBD, né, um estudo, até mesmo como manusear, né, um componente eletrônico, um equipamento, nós ficamos tão empolgados que logo nós queremos divulgar. Não é assim? Você aprendeu uma coisa, você já quer logo falar para algum conhecido. Nossa, tô estudando, estou aprendendo mais sobre, rapaz, vamos lá, Excel, sobre planilha, sei fazer tudo, sei fazer um dashboard. Nossa, tô craque, tô ninja. Você começa a falar, você quer divulgar que você está recebendo conhecimento e você está aprendendo. Não é assim? Quando a gente está aprendendo, a gente quer divulgar, né? Logo queremos informar aos outros. E o conhecimento, ele expande o nosso potencial. O conhecimento abre barreiras. O conhecimento, ele é individual. O conhecimento, ele é individual e ninguém pode tirar isso de você. O que você aprende, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar o conhecimento de você. E na vida cristã, o cristão precisa também ter conhecimento. O conhecimento ele é primordial para nós cristãos. E o entender
Por que nós estamos aqui? Por quê? Por que nós estamos aqui nesta manhã? Entendeu por que fomos resgatados em meio ao pecado? Entender por que um Deus Santo nos salvou? Isso é importantíssimo para nós. Mas poucos querem buscar esse conhecimento. Hoje pela manhã nós temos a nossa escola dominical, e aí quando nós olhamos para a sala, nós enxergamos e podemos ver que muitos estão deixando de buscar o conhecimento. Poderiam estar aqui e não estão. Poucos não estão, a gente vê que muitos não querem o pleno conhecimento de Deus, se aprofundar cada vez mais. E isso é um problema para nós cristãos. Precisamos entender que aquele que tem o pleno conhecimento de Deus possui enormes privilégios. E aí nós vamos trabalhar nessa manhã alguns pontos sobre o que nós lemos aqui na segunda carta de Pedro. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã é que em Cristo somos iguais. Em Cristo somos iguais. Não importa. Lógico que aqui nós temos funções, né? E na Bíblia também nós vemos funções diferentes. Mas aquele que está em Cristo se torna igual. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Só para a gente entender um pouco, a primeira carta de Pedro, ele trabalha muito a perseverança, né? A esperança daqueles irmãos que estão sofrendo uma forte pressão. E aí ele trabalha ali uma perseverança, uma esperança, uma confiança no Senhor em meio às perseguições. E aí na segunda carta, o propósito de Pedro era desmascarar, frustrar, derrotar a invasão ali de falsos profetas ali no meio da igreja, né? Falsas heresias. E uma das chaves aqui principais aqui da segunda carta é o conhecimento. O conhecimento ele é citado 16 vezes aqui durante a segunda carta aqui de Pedro, entre o primeiro e até o terceiro capítulo. E o que precisamos entender é que o conhecimento das Escrituras nos afastarão dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, dessa heresia, dessa heresia que está sendo disseminada, desses falsos conhecimentos, dessas falsas doutrinas que estão sendo pregadas. O conhecimento profundo da palavra de Deus nos afastarão das heresias, dos falsos mestres. E Pedro inicia essa carta o seguinte, no versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se identifica como servo e apóstolo. Como servo, ele demonstra ali sua humildade. Como apóstolo, a sua autoridade. Como servo, ele está dizendo àqueles irmãos que ele está a serviço do seu Senhor. Como um escravo, literalmente como um escravo. Uma pessoa que foi comprada e que passa a viver exclusivamente para agradar o seu Senhor. E como apóstolo, ele representa o seu Senhor. Ele tinha o chamamento divino, comissionado, como testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, Pedro se apresenta da seguinte forma: servo e apóstolo. Estou aqui para servir o nosso Senhor. Porém, estou aqui como autoridade dele, em pregar o Evangelho. E aqui ele direciona aos crentes que, ele coloca aqui, que obtiveram a mesma fé. Ele fala o seguinte: aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa. Igualmente preciosa. Como? Por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a palavra nos fala o seguinte: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ali, Pedro está falando para os irmãos que
independente dele ser apóstolo, ele se apresenta como servo, mas ali ele fala aos irmãos que tem a mesma fé, igualmente preciosa, por causa do quê? Da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Através de Jesus, somos todos iguais, independente das funções. E Pedro nos mostra aqui o quê? Que essa fé preciosa, essa fé igualmente preciosa, não tem origem no homem, mas em Deus. Procede do alto, vem do trono, da graça. Ele vem de cima. Então, apóstolos, judeus, gentios, todos são servos. Todos servem ao nosso Deus soberano. Embora existam funções diferentes, todos que estão em Cristo Jesus recebem a mesma fé igualmente preciosa que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma dádiva de Deus. Olha que privilégio precioso que nós recebemos. E quanto mais profundo e mais amplo for esse conhecimento do Senhor, mais a graça e a paz são multiplicadas. Olha o que ele fala para aqueles irmãos no verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Pleno conhecimento. À medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento do nosso Senhor, a graça e a paz, ela vai sendo multiplicada. Isso quer dizer que nós não vamos ter problema? Não. Pelo contrário, à medida que a gente vai se aprofundando mais na palavra do Senhor, as guerras vão aumentando. Mas espera aí, mas como assim a graça e a paz ela vai se multiplicando? Porque é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz de Cristo, é uma paz perfeita. E quando nós buscamos essas preciosas palavras de Deus nas Escrituras, a nossa fé ela vai se fortalecendo. A nossa fé ela vai se fortalecendo e ela vai sendo edificada onde? Na rocha, que é Jesus Cristo. 1 Pedro, no capítulo 10, a palavra nos fala o seguinte: foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Pleno conhecimento, examinaram, eles procuraram saber com cuidado, profetizando sobre o quê? A graça destinada a vós. Entendemos que através dessa maravilhosa graça nós temos a redenção dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Através dessa graça maravilhosa nós somos perdoados. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, e o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Através desse pleno conhecimento, podemos ver e entender a bondade e a misericórdia de Deus para nós, através do seu Filho amado Jesus Cristo. E por conhecer essa maravilhosa graça, passamos a viver na paz de Jesus Cristo. É por isso que graça e paz serão multiplicadas. Quando nós buscamos esse conhecimento, nós entendemos que nós já estamos salvos, mas nós estamos aqui, vivendo num mundo perdido. Iremos ter dificuldades, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu o mundo. E é nele que nós temos a vitória. É através dele que nós vencemos. E quando nós buscamos esse conhecimento, nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E através dele nós conseguimos multiplicar essa graça e essa paz em meio às nossas dificuldades, em meio às tribulações. Mas para que isso seja multiplicado, nós temos que buscar o pleno conhecimento do Senhor. Amém? É uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Filipenses 4, versículo 7, a palavra nos fala o seguinte: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
É uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o mundo está desabando e você está ali, pleno, sereno, calmo, né? Calmo, sereno e tranquilo. Porque é de Jesus, é do alto. Não é uma paz mundana. Não é uma paz que ela é trabalhada e ela é pautada em bens financeiros, né? Em cargos, né, profissionais. É uma paz do Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem de cima para nós. Entendemos, de fato, que Ele é o nosso auxílio, a nossa coluna, o nosso alicerce, o nosso escudo, a nossa força. Segundo Samuel, capítulo 22, do versículo 2 ao 3, a palavra nos fala o seguinte: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, tu me livras da violência. Amém. Ele é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, a nossa coluna. Mas para que realmente Ele seja o nosso auxílio em meio às nossas tribulações, nós precisamos conhecer de fato o poder do nosso Senhor. E Pedro estava falando para aqueles irmãos que estavam sofrendo com as heresias, com os falsos mestres. Irmãos, vocês precisam conhecer a palavra do nosso Senhor, para que vocês não sejam levados como ventos. Conhecer. Quando buscamos esse conhecimento, o conhecimento que vem do alto, compreendemos que somos privilegiados por fazer parte do reino de Deus. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o seu divino poder que nos conduz à vida. Nós precisamos entender que é o poder divino, o poder do nosso Senhor que nos conduz à vida. O versículo 3 fala o seguinte: seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. O poder de Cristo é a fonte da suficiência e da perseverança do cristão. O poder de Cristo é a nossa fonte. E é nesse poder que nós temos que buscar todos os dias. É esse poder que nós precisamos buscar. Mas como nós vamos buscar esse poder se eu não busco na palavra, se eu não tenho intimidade com o nosso Senhor, como que eu não busco em oração? Como eu vou desfrutar desse poder divino se eu não estou tendo relacionamento com o nosso Senhor? E aí nós precisamos parar e refletir quanto esse poder, o poder divino do Senhor, tem atuado em nós. Precisamos olhar para a nossa vida, olhar para cada um de nós. Quem nós éramos antes de estarmos aqui? Quando nós quando caminhávamos perdidos aí pelo mundo, quem nós éramos? Onde estávamos? Tudo que a gente fazia antes, até mesmo quando adoramos o Senhor hoje, quando nós dizimamos, precisamos parar para refletir sobre a nossa vida. Quando nós paramos para analisar, compreendemos que se não for esse poder divino atuando em nós, nós não faríamos, não estaríamos aqui nesta manhã adorando ao Senhor, não estaríamos dizimando, não estaríamos ofertando, não estaríamos louvando, não estaríamos aqui, estaríamos perdidos. E Pedro combate os falsos mestres, deixando claro que os recursos para uma vida piedosa não vêm do esforço humano, nem do conhecimento místico, mas da doação divina. O versículo 3 ele fala sobre o seu divino poder nos tem dado tudo. Tudo.
E aí a gente tem que ser grato ao Senhor. Mas para que sejamos gratos a Ele, nós precisamos conhecer tudo que Ele tem feito para a nossa vida. Porque muitos de nós nem reconhecemos o milagre de estarmos aqui, na presença dEle. Por isso nós precisamos refletir como nós éramos, que se não fosse esse poder divino, esse agir soberano sobre as nossas vidas, será que a gente estaria aqui? Será que a gente estaria louvando ao Senhor? Será que a gente estaria dizimando, ofertando? Será que a gente estaria ajudando uma outra pessoa? Como o pastor Júnior falou aqui? Será? Não, não. É o agir do poder divino sobre nós. Nós. E esse poder divino, dentro desse poder divino, eu quero apresentar em 3 pontos aqui. A fonte da provisão. A fonte da provisão divina. O poder de Deus é um reservatório inesgotável do qual jorram os recursos celestes para vivermos uma vida digna dele. Estava falando com o Caio ontem, né? Ele estava com uma mochila da Marilã, eu dei um toque nas costas dele e disse assim, onde apareceu essa mochila aí, Caio? O pastor Caio, né? Aí ele, ganhei. Ganhou de quem? Daqui de Bauru? É. De quem você ganhou? Eu ganhei da Vânia. Eu falei, a Vânia é minha promotora. Ele falou, que legal, tal. Ele estava conversando com ele e aí ele estava falando dos recursos. E aí, dentro dos recursos, ele aí estava conversando, ele perguntando sobre a Marilã, tal, que eu trabalho lá. E ele falou, como que a gente consegue, né, ter alguns contatos? Eu falei, vamos lá, vamos tentar. E aí eu falei do meu trabalho de vendedor, e ele falou assim, o meu trabalho é igual. Que aí todo mês eu preciso conseguir pessoas para doar, né, para ajudar no ministério de missões. E todo mês é o ciclo, né? As pessoas doam, mas e o próximo mês? Ou essas pessoas elas retornam na doação, ou ele tem que ir atrás de novas pessoas. E aí a gente estava falando com ele, eu estava conversando com ele e eu falei assim, mas assim, Deus é maravilhoso e Ele não deixa faltar nada. E aí a gente vê, nesses momentos, a gente vê o milagre dele trabalhando. Porque quando menos você espera, Deus vem com a sua provisão, vem com os seus recursos, vem derramando a sua fonte inesgotável de recursos sobre a vida do cristão. Mas como nós iremos perceber que é um poder divino, se nós não temos o conhecimento da palavra do Senhor? A gente vai achar que é uma coisa normal, por sorte. Não, é uma providência divina, é um milagre do Senhor atuando. E quantos milagres acontecem em nossas vidas e a gente, se nós não estivéssemos aqui em pleno conhecimento da palavra, a gente ia passar batida e ia falar que é um acaso, é uma sorte? Não. O nosso Deus trabalhando em nossas vidas, nos fortalecendo, derramando esse recurso inesgotável dele para nós. Nós que não somos merecedores e ele trabalhando em nós, nos fortalecendo, derramando o privilégio de se tornarmos filhos do nosso Senhor. Primeiro ponto, a fonte da provisão divina ali. E aí depois o segundo é o propósito da provisão divina. O propósito de Deus em nos alcançar com a sua graça é nos levar por caminhos de vida e piedade. A piedade tem a ver aqui com o correto relacionamento com Deus. O propósito aqui é para que a gente sirva o Senhor mais e melhor, honrando a Ele, glorificando o nome dEle, para que Ele cresça cada vez mais. Este é o propósito da provisão divina dEle para nós. Os recursos que Ele nos dá não é para nós desfrutarmos por nosso querer só individual. Sim, nós temos que desfrutar, mas isso tem que ser para alcançar os nossos irmãos. A palavra que nós recebemos, ela não pode ficar somente conosco, nós temos que pregar o Evangelho. A provisão, o propósito dessa provisão divina é para que Ele cresça cada vez mais, para que a gente
para que nós possamos viver no caminho de piedade, no caminho de vida. Vida. Nós que estamos o quê? Mortos. O seu divino poder é nos dar vida através de Jesus Cristo. E essa vida é para quê? Para que a gente proclame o Evangelho, para que os mortos ressuscitem através da palavra, através de Jesus Cristo, desse poder divino. Terceiro ponto, a apropriação da provisão divina. Nós nos apropriamos da provisão divina na medida em que conhecemos plenamente a Cristo, a revelação suprema de Deus, aquele que nos chamou para sermos herdeiros da glória no futuro e nos capacita a vivermos de forma virtuosa no presente. Glória a Deus! Nos apropriamos dessa provisão divina. Ele nos chamou, né? À medida que nós conhecemos plenamente o Senhor, nós começamos a conhecer a Cristo, a revelação suprema de Deus, aquele que nos chamou para sermos herdeiros da sua própria glória. Aí não dá para entender, nós que não temos nada de bom para oferecer ao nosso Senhor. Nós somos chamados aqui como herdeiros da sua glória, co-herdeiros de Cristo. Amém. Amém. Olha que privilégio nós temos. Mas se nós não conhecermos ao nosso Deus, para nós é uma coisa, para nós é simples. Mas não é. É um privilégio enorme que muitos não terão. E muitos nem ficarão sabendo porque não buscam esse conhecimento. Versículo 4. Pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Amém. Glória. Agora Pedro estava falando para eles e para nós. Deus nos resgatou de uma grande condenação para uma grande salvação. Amém. Por intermédio das preciosas e muito grandes promessas de Deus, nascemos do Espírito. Nascemos do alto e passamos a fazer parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lógico que a nossa família de vez em quando tem umas briguinhas, né? Qual família que não tem, né? Mas nós participamos da família de Deus. E isso é maravilhoso. Preciosas e muito grandes promessas. O conhecer a Cristo e o seu poder nos faz conhecer e entender as promessas de vida abundante e eterna. Nos faz entender o que é nascer de novo. O que é nascer de novo? Nos leva a entender o que é estar realmente em Cristo, enxertados na videira verdadeira. Muitos não sabem o que é nascer de novo. Muitos não entendem o preço pago na cruz do Calvário por Jesus Cristo e continuam a viver da forma que viviam antes. Não, irmãos. Nascer de novo é uma mudança completamente da nossa vida. O pecado que cometíamos não vamos cometer mais. O pecado em nossa vida é um acidente. É um acidente. Não podemos viver mais o pecado, não podemos viver mais como vivíamos antes. É uma mudança de vida completamente, é um novo homem. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo, e esse caráter de Cristo eles têm que estar exalando em nós. E aí o que nós vemos em muitas pessoas é que se diz cristãos, mas continuam vivendo como antigamente. E esse caráter de Cristo não exala desse cristão, dessa pessoa que se diz cristão. Ele está nos livrando da corrupção que há no mundo. A cada dia que passa, a gente vê a sua mão poderosa trabalhando em nós, nos protegendo, nos livrando, nos fortalecendo. O mundo
Quem comanda este mundo é o pecado. O pecado está neste mundo aqui. Lógico que sabemos que o Senhor é que comanda, Ele é soberano. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, que não é o nosso, estamos vivendo contra o pecado, lutando contra o pecado. E é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que está esculpindo o caráter de Cristo em nós, é o Senhor que está nos livrando da corrupção que há no mundo. A salvação implica em rompimento com a velha vida do pecado. Não dá para ser um novo homem vivendo com as antigas práticas do pecado, do velho homem. Não dá para, não bate. É uma mudança. As paixões do mundo corrompem, mas a obra de Deus em nós e por nós nos santifica. As paixões do mundo corrompem a cada um de nós. E a gente precisa ter atenção, porque o mundo nos atrai. As coisas do mundo nos atraem. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, o conhecimento pleno do Senhor nos livra desse mal, das armadilhas do mundo, dessas paixões mundanas. Como nós iremos escapar dessas armadilhas se nós não temos o pleno conhecimento do nosso Senhor? Entender que é através da força dele que nós somos fortalecidos, que eu preciso desse agir dele todos os dias, aí eu vou viver por mim, na força do meu braço. E não é assim. Nós sabemos que nós iremos tropeçar, nós iremos cair. Terceiro ponto. O seu poder nos traz maturidade. A partir do momento que nós buscamos o conhecimento de Deus e nos aprofundamos, nós vamos nos tornando cristãos melhores. Saindo, de bebês, nós paramos de tomar o leite e começamos a comer alimentos sólidos. E na caminhada cristã é a mesma forma. É da mesma forma. Se bem que para alguns não vai, né? Tem alguns cristãos, mais velhos aí que dão mais trabalho do que os que estão chegando, né? Amém. Temos que orar por essas pessoas. Mas tem que ser, a partir do momento que nós crescemos na palavra, no conhecimento, nesse poder maravilhoso do Senhor, a maturidade tem que vir. Nós temos que crescer a cada dia. É um crescimento, ele é progressivo, a cada dia. Temos que crescer. E aí a palavra nos fala o seguinte, versículo 5, vamos até o 7. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pedro ensina que a vida cristã exige empenho, dedicação e esforço. Não tem como. Se queremos ser melhores, se queremos ser cristãos melhores, pais melhores, esposa melhores, filhos melhores, isso vai dedicar empenho de cada um de nós, dedicação e esforço. Precisamos nos fortalecer buscando conhecimento, estudando a palavra de Deus, orando, sendo obediente à palavra do Senhor. Isso é o nosso esforço. Nós precisamos nos dedicar a cada dia para que isso esteja cada vez mais em nós e para que a gente comece a crescer entendendo o que o Senhor quer para nós. E aí o Senhor vai trabalhando essa maturidade em cada um de nós. E há duas coisas essenciais na vida, na nossa vida, é o nascer e o crescer. Onde é a vida, precisa existir o crescimento. Por isso, nós passamos pelas nossas dificuldades, nós passamos pela tribulação, porque isso vai trazer um crescimento para nós. Deus está forjando o nosso caráter, está trabalhando em cada um de nós, para que a gente cresça um cristão cada vez mais sólido na rocha, que é Jesus Cristo. E Pedro traz isso para eles e para nós. A vida
cristã exige empenho. Tanto é que ele fala o seguinte para nós no versículo 5. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. Todo o vosso esforço. Aí ele acrescenta. A vida para um cristão não é um mar de rosas, nós sabemos disso. Nós sabemos que a vida do cristão não é um mar de rosas. Pelo contrário, nós precisamos nos empenhar ao máximo para viver honrando e glorificando o nosso Senhor. Quantas lutas nós temos aí, quantas pessoas negando o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não dedicarmos, se nós não realmente não tivermos empenho, dedicação e esforço, nós vamos se tornar como eles. Precisamos nos esforçar para que o nosso Senhor seja glorificado acima de tudo. E aí, nós esquecemos que o mundo lá fora, eles buscam conhecimento. E aí eles vão questionar a nossa fé. Será que nós sabemos falar da nossa fé? Será que nós temos o pleno conhecimento do nosso Senhor contra essas pessoas lá fora? Precisamos nos dedicar, empenho. E aí Pedro traz uma lista, de virtudes que devem ser acrescentadas, na vida cristã. Ele coloca ali a virtude, a nossa fé. A vida do cristão, ela precisa refletir a excelência do caráter de Cristo. Nosso alvo é chegar à estatura de Cristo, à semelhança do Filho. A semelhança do Filho de Deus, um homem perfeito e excelente. E aí é a virtude a nossa fé. Será que nós estamos buscando esse crescimento através de Cristo, para cada vez mais nos tornarmos semelhante a Ele, como Filho de Deus, buscando a estatura de Cristo, buscando tudo que Ele nos deixou através da sua palavra? Será que nós estamos sendo semelhantes a Ele? Ele trabalha também o conhecimento, a virtude, ter o conhecimento pleno ou conhecimento crescente. Eu não tenho conhecimento, mas também não busca. Eu queria ser um mestre, mas eu não comecei ainda. Precisamos começar. Ela falando pro Natan, precisa começar. Você quer desenvolver o teu empreendimento, o teu futuro lá, o teu sonho, você precisa começar em algum lugar. Você precisa dar o primeiro passo para que você comece a desenvolver o que você está almejando lá na frente. E a nossa vida cristã é a mesma coisa, o conhecimento. Eu não tenho conhecimento, mas você não busca. Vamos buscar, vamos começar. Vamos começar do básico e aí você vai crescendo, Lembra do leite, é um alimento sólido. Não dá para um bebê que nasce, a gente já dá um alimento sólido para ele. Não tem como, não tem nem como mastigar. Não tem como. Nossa vida cristã também. A gente precisa começar caminhando e crescendo progressivamente. Aí ele fala domínio próprio ao conhecimento. Domínio próprio significa controlar as paixões ao invés de ser controlado por elas. É a submissão, o autocontrole, a submissão ao controle de Cristo que habita em nós. É a submissão ao controle de Cristo. Até às vezes eu brincar com o pastor Edson, mas ele não está aqui, ele fala assim, você tem que ter domínio próprio, você que não é, você que me tira o domínio próprio, eu falo para ele. Porque a gente brinca muito, então eu sempre brinco com ele. Mas assim, o domínio próprio é ser submisso à vontade do Senhor. Quando nós somos submissos a Cristo, Ele derrama a sua paz sobre nós. E aí nós começamos a ter domínio próprio nas nossas ações, na busca de conhecimento. Mas nós precisamos ser submissos. Lembra que Pedro trouxe no primeiro versículo, servo. Ele falou assim, Simão Pedro, servo e apóstolo. Servir. Realmente, literalmente, um escravo comprado, que serve somente a um Senhor. Quando nós somos submissos a Cristo, nós temos esse domínio próprio. Aí ele fala perseverança. Perseverança é o domínio próprio, significa paciência.
uma paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Essa paciência só vem do alto, só vem de Cristo. Só vem de Cristo. Quando a gente olha para nós, a gente fala, não tem paciência para isso. Se não fosse o trabalho do Senhor em mim, eu não teria essa paciência, eu não teria essa calma. E ele fala, piedade, a perseverança. Piedade é a virtude que descreve o nosso relacionamento certo com Deus, fazendo a vontade dele, sendo submisso à sua palavra, glorificando, louvando a ele, entendendo que se não for o agir dele, nós não faríamos nada disso. Fraternidade, a piedade, significa amar o próximo, como se ama um irmão de sangue. Amar. É fácil amar? A gente sofre para amar até quem a gente gosta. Imagina quem a gente não gosta, que pisa no nosso pé. Não é fácil amar. A gente sabe que o amor não é um amor do mundo, mas sim um amor verdadeiro, puro, que vem de Deus em nós. E aí nós passamos a amar verdadeiramente, sinceramente. Amor à fraternidade significa um amor sacrificial, incondicional. Foi o amor demonstrado por Jesus na cruz, quando ele se entregou por nós. Um amor sacrificial, um amor puro. Da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós, devemos amar uns aos outros e também entregar as nossas vidas. É um amor verdadeiro que nós só vemos e obtemos em Cristo Jesus. Não é um amor do mundo. Um amor que acaba em pouco tempo. O amor de Cristo, ele é incondicional, ele é eterno. Quanto mais essas qualidades estiverem presentes e evidentes na vida do cristão, mais haverá a manifestação da natureza divina no seu interior. Nós precisamos buscar essas qualidades, esses privilégios que nós temos por herança, nós recebemos gratuitamente. E muitos de nós não entendemos dessa forma, não sabemos que é assim. E quanto mais essas qualidades estiverem em nós, mais haverá a manifestação da natureza divina no seu interior. E aí no versículo 8, Pedro fala o seguinte: pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro fala o seguinte para nós: busque o conhecimento pleno do Senhor. Porque se nós buscarmos esse conhecimento, porque se nós estivermos a cada dia na presença do Senhor, nós não seremos ociosos, nem infrutíferos. Porque o Senhor estará agindo em nós e nós estaremos fazendo a vontade dele, sendo servos, aqueles que foram comprados pelo seu sangue. Estaremos ali manifestando a sua glória, a sua excelência, proclamando a tua palavra. Não ficaremos ociosos, estaremos buscando conhecimento, estudando, estaremos preocupados com o nosso familiar que está perdido, que irá para o inferno. Precisamos ser frutíferos, não podemos ser ociosos. Quando nós olhamos todo o sacrifício de Jesus Cristo para nós, não cabe a nós ociosidade no reino. Não cabe a nós não sermos frutíferos. Lembrando que o Senhor irá cobrar de quem isso? De nós. Porque a palavra deles tem sido pregada a nós. A sua verdade tem sido revelada. Jesus Cristo se revelou e o seu evangelho tem sido pregado a nós dia após dia. A gente tem recebido o verdadeiro alimento, genuíno, puro. E nós estamos alimentando e retendo esse alimento, nós não estamos pegando essa energia que a gente está recebendo e lançando para fora. Ele irá cobrar de nós. Se nós estamos dando frutos, se nós estamos trabalhando
de fato, para que o nome dele seja glorificado. Então Pedro, no versículo 8, fala: se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã a gente possa entender de fato que nós somos privilegiados, porque um dia o Senhor olhou por nós, e quando nós paramos para pensar, quem somos nós para que o Senhor derrame a sua graça maravilhosa sobre a nossa vida? Quem somos nós? O que nós fizemos? Nós não precisamos nada, e aliado a gente não tem nada de bom para fazer para Ele. Que nós possamos fazer essa reflexão e entender que somos privilegiados por estarmos na presença do Senhor, e que a cada dia nós possamos glorificá-lo mais e melhor. Mas para isso, precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, no pleno conhecimento da palavra e do seu divino poder. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia, através do Teu amor, o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, sofrendo a Sua ira em nosso lugar. Senhor, quem somos nós? Nós não temos nada de bom para Te oferecer. Quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós só vemos iniquidade. Mas mesmo assim o Senhor derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor Deus, que nesta manhã, através das palavras de Pedro, através das suas escrituras, da sua palavra santa, que nós possamos entender de fato que somos privilegiados por estarmos na Tua presença. Que muitos não terão esse privilégio, que muitos morrerão e morrerão a morte eterna, irão sofrer eternamente, Pai. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos resgatou. E que através da Tua palavra, Pai, nós possamos nos aprofundar cada vez mais, Deus. Nos ajude. Trabalhe cada um de nós para que a gente tenha o pleno conhecimento do Teu poder. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. O Senhor é o que está nos guiando, Pai, no dia a dia do nosso viver. Continua trabalhando em nós, Pai, agindo em cada um aqui, para que desde o pequeno até o maior, nós possamos buscar o mesmo conhecimento, Pai. O Senhor que nos capacita, o Senhor que nos fortalece. Ajude-nos, Pai, para que esta igreja, os meus irmãos, a cada dia possa se aprofundar em Ti, Deus. Ter intimidade com o Senhor, ter um relacionamento íntimo com o Senhor a cada dia. Nos ajude, Pai. Sabemos que somos fracos e falhos e precisamos do Teu agir em nós. É o que Te pedimos essa manhã, Pai, em nome de Jesus.